Estamos de volta com mais um G Beleza Podcast. E o tema de hoje é microfisioterapia e saúde integrativa. Eu trouxe esse tema porque eu sei que você, empreendedor, às vezes está tão focado na sua operação, está tão focado no seu negócio que você esquece de se cuidar. Então, eu trouxe duas especialistas no tema. E você deve estar se perguntando o que será que é isso que a G trouxe hoje, né? Mas elas vão explicar para a gente. E gostaria que você se apresentasse, a Raquel e a Cíntia. Fiquem à vontade. Obrigada por estarem aqui. E gostaria que você se apresentasse para a audiência. Só olha para aquela câmera ali. Eu sou Raquel Ginês, fisioterapeuta, formada em microfisioterapia e fisioterapia integrativa, que nós vamos aí explicar para vocês direitinho. Tenho uma grande jornada de trabalho com o corpo e mente, mais de 35 anos, e nunca canso de me aperfeiçoar, porque quanto mais ferramentas nós temos, melhor a gente pode cuidar de vocês. Legal. E a Cíntia? Eu sou a Cíntia, é um prazer estar aqui, Gê. Obrigada pelo convite. Então, eu sou formada, sou fisioterapeuta. Fiz a formação em microfisioterapia e em barras de axis, que agora são os dois carros-chefes que eu desenvolvo, as terapias manuais, junto também com a fisioterapia tradicional, que alguns pacientes de reabilitação, e o Pilates. Então, nós vamos explicar hoje sobre a microfísio e tudo que envolve a saúde integrativa. Legal. É um termo que a gente tem ouvido bastante, né? É medicina integrativa, saúde integrativa. Semana passada eu entrevistei uma psiquiatra também, que ela é integrativa. Tem a minha médica, que ela é gastro também, integrativa. Então é um termo que está se usando muito. A gente sabe da importância do indivíduo ser tratado e ser cuidado como todo, né? Que a gente foi meio que ser repartido, segregado, né? Sim. O gastro, otorrino, cardiologista, ginecologista, enfim. E agora a gente percebe que a gente precisa entender o ser humano como um todo, né? E afinal de contas, o que é microfisioterapia? Eu adoro, porque eu fiz acho que 16 anos atrás esqueci o nome. Professor Afonso Salgado. Professor Afonso Salgado, ele estava formando uma turma aqui em Indaiatuba. Sim. E eu fui fazer com ele. E para o empreendedor que não sabe, que quer se cuidar, que quer cuidar da sua saúde como um todo, é importante você saber o que é microfisioterapia. Queria que vocês falassem para mim. Então, a microfísio, ela é uma técnica de terapia manual, onde nós vamos usar somente os toques dos dedos. Não tem nenhum outro aparelho que é utilizado. E a microfísio, ela é uma técnica francesa, surgiu nos anos 80 por dois criadores, fisioterapeutas. 80? Nossa, bastante tempo. Bastante tempo, e está aqui no Brasil há quase 20 anos. Mas está sendo muito mais divulgado agora, nos últimos tempos, né? Que muitas pessoas estão com esse olhar integral, então estão conhecendo várias outras terapias. Então, a microfísio é uma delas. E a microfísio, Gê, nós vamos encontrar na região do corpo, palpando o corpo, qual a região que tem alguma falta de vitalidade, algum bloqueio na vitalidade celular normal do corpo. E vocês sentem? Nós sentimos. Porque vocês tocam, né? Sim. Através de toque Tudo sutil. através do toque sutil. Então, toque sutil nós vamos tocar em todas as partes do corpo, na cabeça, nos pés, na parte da frente, na parte de trás. E nesse toque nós vamos identificar qual o tecido que está com falta de vitalidade. O que acontece quando essa vitalidade falta no nosso corpo? Acontece que nós passamos por vários eventos, né, eventos traumáticos, conflitos, alguns desajustes no dia a dia. E quando nós passamos por isso, tem dois processos. Primeiro, o nosso corpo ele consegue identificar aquilo e consegue se adaptar àquilo, então fica tudo bem. E um segundo processo é quando o corpo ele não consegue identificar aquilo, ele não consegue fazer uma boa leitura daquilo. E aquilo se torna um evento que traumatizará o corpo. Então, isso vai ficar memorizado na célula do nosso corpo. Porque o nosso corpo ele tem uma capacidade, não só no cérebro, de guardar uma memória, um registro, mas também nas células. Cada célula do nosso corpo, ela tem um cérebro. A gente pode pensar assim. Tá. Então, na microfísio, nós vamos identificar com a palpação aonde está esse registro de memorização de um trauma. E vocês conseguem liberar essa energia através desse toque? Sim, a energia nós vamos fazer primeiro uma avaliação para identificar onde fica o bloqueio. A partir daí nós vamos identificar onde são os mapas que aquele ponto vai levar, né, o mapa que nós temos da própria microfísio, e qual é o ponto de correção. Nessa correção nós damos um estímulo para que o próprio corpo entenda que aquilo lá não pode mais ficar ali, um bloqueio, e por renovação celular o corpo vai fazer uma renovação e liberando. Então, para você que está assistindo e está achando meio complicado, eu vou dar o meu exemplo quando eu fui fazer, tá? É engraçado porque à medida que vocês vão
sentindo e apalpando as partes do corpo, eu lembro que ele perguntava para mim assim, tá, o que aconteceu em X período da sua vida? E geralmente é engraçado porque vinha na minha mente algum episódio marcante, algum trauma, alguma situação desagradável que tinha acontecido comigo. E isso significa o bloqueio, é isso? É. E você sente através dessa energia que está bloqueada ali. Traduzir? Sim, isso. É interessante a gente lembrar que esses mapas, como ela citou, foram desenvolvidos pelo Daniel Grosjean e Patrice Benini, os 2 osteopatas, fisioterapeutas franceses, e eles foram fazendo testes no corpo. Aí eles foram desenvolvendo os mapas, inclusive, cada região que você toca, a microfisioterapia é praticamente uma surpresa. A pessoa vai com a sua queixa principal, nós vamos cuidar dessa queixa principal, mas é através desses bloqueios é que nós vamos encontrando, procurando, encaminhando os mapas que eles desenvolveram, né? E esse bloqueio fica entre as nossas mãos, entre os nossos toques. E quais são as principais queixas que os empreendedores, o que os profissionais liberais, empresários buscam quando vão procurar o trabalho de vocês? Eu acho que um dos principais é o estresse, né? O dia a dia é muito corrido, muitas coisas para fazer, muitas coisas para definir, para enfrentar, né? Então, o estresse, um cansaço já, um esgotamento mental, um esgotamento físico também, que nós, como nós somos integrativos, né, na microfisioterapia, nós sempre vamos olhar o emocional e o físico. Muitas vezes o emocional, ele traz muitos sintomas físicos. Então, o esgotamento físico vem acompanhado de um esgotamento mental. Então, eu acho que esse é um dos grandes sintomas e uma das grandes procuras. Também tem os quadros que já são identificados, né, vamos colocar diagnosticados já. Então, um quadro depressivo, um quadro de depressão. E também alguns outros sintomas e doenças que a microfisioterapia pode cuidar. E depois que esse paciente faz uma sessão com vocês, qual o feedback que vocês ouvem? O que eles sentem? Durante alguns dias a gente ainda fica percebendo o nosso corpo diferente, né? E o que eles falam em relação à reação e à resposta que o corpo dá? Normalmente é uma sonolência, é como se estivesse resfriado, né? E depois pode dar essa reação, que é a mais comum, mas como pode também a pessoa, de repente, aquela queixa principal que ela nos trouxe, piorar um pouco. Mas isso nada mais é que o corpo procurando o ajuste. E faz parte do processo, né? E faz parte do processo. Eu costumo dizer que na primeira semana é um período que a pessoa pode sentir mais essas oscilações, tanto físicas como emocionais. Então, eu costumo acompanhar no terceiro dia e na primeira semana, para ver como o paciente passou, se está dentro do esperado, esse quadro de convalescência que a gente fala, né? É muito individual, né? Cada pessoa tem uma reação, mas pode acontecer de dar esses pequenos sintomas que a Raquel comentou. E como que a pessoa se prepara para receber uma sessão de microfisioterapia? A pessoa pode ir em qualquer momento, Gê. Ela não precisa necessariamente ter um sintoma, apresentar um problema. A microfísio é indicada para todas as idades. Eu ia perguntar se tem contraindicação. Não tem contraindicações, por quê? Porque é uma terapia que não é invasiva. Então, ela pode ser feita em qualquer pessoa, em qualquer idade. As pessoas podem estar passando por tratamentos, podem estar passando por terapias. É um complemento, né? É um complemento. É uma terapia paralela. Né? Nós conseguimos fazer a micro e muitas vezes nós conseguimos até auxiliar em algum outro tratamento que a pessoa esteja fazendo. Nós vamos ajudar. Então, as terapias, elas são integrais e elas ajudam também os outros tratamentos ou medicamentos, caso a pessoa... Por isso que é importante a gente frisar e falar, né? Realmente é um complemento. E a pessoa continua fazendo o tratamento que ela está fazendo, sem abandonar, convencional. Sem abandonar. E a micro ela só vem agregar. Sim. Tem muitas vezes, Gê, que é bacana assim, falar que nós temos pacientes assim, que as pessoas estão num tratamento, já fizeram alguns tratamentos, tem a queixa ainda, tem o sintoma. Ou pacientes que passam por exames e os exames estão normais, mas a pessoa tem uma queixa, tem um incômodo. Então, isso pode ser porque há uma memória no corpo de alguma situação que ela passou, muito provavelmente emocional, porque 90% do que nós desenvolvemos no corpo é emocional.
10% é físico, que pode vir de um trauma, de uma queda, mas 90% é emocional. E ainda tem aquela memória... 90%, 90%. Né? Tem aquele registro ainda de algum trauma que aconteceu, de algum evento que a pessoa passou, e esse sintoma ainda vai persistir. Então, é importante fazer essa limpeza com a microfísio, né? Fazer esse mapeamento para a gente entender onde é que está um problema e o que nós podemos fazer para ajudar esse corpo a melhorar. Ter mais quais os vitalidade. benefícios relacionados à parte emocional? Que quando você recebe uma sessão ou várias sessões de físio, que é notável que existe uma melhora rápida. Melhora no sono, eu acho que isso é bem pontual, né? Um relaxamento, um sono mais completo, um sono mais profundo, traz uma qualidade muito boa na saúde toda mental, né? Então, porque 90% do que nós trazemos no corpo é emocional, então nós vamos fazer essa limpeza desses bloqueios mesmo. Tem muitas vezes que nós encontramos alguma queixa mais atual, né? Alguma queixa que o paciente traz. A gente não fica muito presa ao sintoma, mas nós também relacionamos com tudo que foi achado na sessão da micro. Mas muitas vezes a pessoa traz uma queixa, nós identificamos que é alguma coisa que a pessoa passou por aquilo, mas a micro também, ela consegue identificar algumas situações que aconteceram no passado, que a pessoa não se lembra, não tem consciente aquilo, e muitas vezes até da fase gestacional, pré-concepção, ou até da fase de hereditariedade, que são 4 gerações anteriores. Nossa, você consegue identificar? Conseguimos identificar, porque o nosso corpo tem essa capacidade de guardar essa memória de data, Meu Deus, de eventos. Todo esse tempo? Todo esse tempo. São 4 gerações, então pode ter acontecido. Se a gente traz uma informação que é de uma hereditariedade, nós vamos ter um comportamento diante daquilo. Só que não é nosso, vivido. Nós só trouxemos. Entendi. Então pode acontecer. Eu estou vendo aquele aparelho ali, eu vou sair um pouco do nosso roteiro. O que é esse aparelho? Esse aparelho é o capacete de LED terapia, que é uma das ferramentas da fisioterapia integrativa, né? Quer que eu ligue para você ou só quer ver? E esse capacete foi desenvolvido pelo professor Afonso Salgado para Alzheimer. É um complemento da micro. E vocês fazem junto? Isso é uma coisa muito importante que a gente coloque aqui, Gi, para as pessoas entenderem bem. Ou não precisa fazer a micro para estar fazendo? Não precisa. Não. Mas são recursos que a fisioterapia integrativa tem, né? Vamos falar do capacete agora. Esse capacete é de LED vermelho e infravermelho de baixa potência, que ajuda na dilatação dos vasos, então a oxigenação melhora, né? Ele libera mais óxido nítrico, então é bactericida. Ele também promove com tudo isso maior oxigenação. Qual a recomendação para vocês aplicarem? Alzheimer, Parkinson, falta de foco. Falta de foco eu preciso. Perda de peso, por incrível que pareça. Você está brincando. Porque nós vamos tratar o intestino, nós estamos trabalhando de um tratamento integral, né? Então, a gente vê o paciente como um todo. E assim, a LED terapia, nós temos a manta também. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai cuidar eixo, intestino e cérebro. O nosso intestino, 80% do que ele recebe, através do nervo vago, ele leva as mensagens para o cérebro. Diz que o intestino é o segundo cérebro, né? Dizem. Muitos falam até pela embriologia e tudo mais, que ele é até o primeiro, né? O cérebro primitivo. E quanto tempo fica com esse negócio na cabeça? Tem um lance já programado de 15 minutos. Eu, normalmente, tenho minha mãe que tem Alzheimer, a gente fica meia hora cada dia. E qual a melhora que tem para uma pessoa com Alzheimer? O que melhora? Olha, começa a ter mais presença no dia a dia, certo? A oxigenação do cérebro, como aumenta, ela começa a ter neuroplasticidade. É muito importante. Tanto na minha mãe e minha tia, que as duas estão em casa, e eu uso diariamente com elas, as duas melhoraram muito. Confesso que mamãe melhorou um pouco diferente, porque nós nunca podemos deixar
de falar da história do paciente. Essa história da gente é que gerou os desequilíbrios. E é dentro dessa história que está o nosso processo de cura. A minha tia teve uma vida diferente da minha mãe. Então, ela é super para cima. Então, nela, foi 80% de melhora. Na minha mãe, eu posso dizer que foi uns 50%. Olha, e quanto tempo que faz? Quantas sessões uma pessoa precisa fazer? Ou... Dependendo de cada caso. Isso, sempre nós temos que lembrar disso, né? Você quer ver? Quanto isso? É pesado? Não. Olha, levinho. Mas não aquece? Não aquece. Ah, que legal. Né? E quem desenvolveu? Professor Afonso Salgado. Inclusive, Afonso. O professor Afonso está nos Estados Unidos e recebeu o seu green card por esse desenvolvimento aqui, do capacete. Que em legal. Harvard. E tem aqui no Brasil para comprar? Tem no Brasil para Mas comprar. só vocês podem aplicar, vocês que são fisioterapeutas. Nós da micro. saúde integrativa, Tá. na verdade. Não adianta o povo Mas, querer sim. comprar e usar em casa. Para falar que vai emagrecer, vai querer gente Não, querendo comprar. Mas é porque é um tratamento em conjunto. Sim, eu não é imagino. usar o capacete que vai Sim. fazer mudanças. Não, com certeza, né? Mas o povo gosta de milagre. Então Gosta de falou milagre, que não emagrece, dá. já vai querer comprar o capacete. Não, não dá. Tem que ter um conjunto aí pra gente trabalhar. E eu percebi que no advento da pandemia, a gente começou a conhecer e a também ter mais consciência do cuidado com a saúde mental. E a microfisioterapia, tinha gente que não sabia nem o que era, nunca tinha ouvido falar. A gente ouve falar muito, com mais frequência, que eu acho que com a pandemia as pessoas começaram a realmente levantar a mão e falar: preciso de ajuda, me socorre que eu não tô bem, né? Então, eu acho que ajudou muito a vocês a divulgar o trabalho de vocês, né? Sim, é uma divulgação importante para fazer. As pessoas estão mais atentas para esse olhar mesmo, né, da saúde emocional, tratar em conjunto, né, não fragmentado, como você falou, né, mas tratar de um todo, de cada indivíduo. E a pandemia, ela trouxe muitos prejuízos, né, Gê? Porque ao mesmo tempo que a gente tem todos esses registros, todos nós temos, né, na nossa história, desde a infância, desde a fase gestacional, todos nós passamos por pequenos traumas que o nosso corpo não conseguiu se ajustar, se adaptar. Então, nós temos memórias no nosso corpo, né, que estão, às vezes, latentes, elas não estão ativas. Então, na pandemia, como nós passamos por muito estresse, como foram momentos muito tensos, de muito medo, isso pode ter despertado algum registro que a gente tem no nosso corpo. Então, na pandemia, pós-pandemia, o que eu vejo, né? Que muitas pessoas começaram a olhar mais para isso, né? Para esse cuidado mental, emocional. E muitas pessoas também desenvolveram muitas síndromes, muitas doenças. Então, eu acompanho alguns casos de adolescentes que tratam na clínica que tiveram muitas doenças autoimunes, como o vitiligo, uma das principais que eu acompanho. E alguns que eu comento, né, conversando, eles falam que foi por um período de muito medo. Que eles conseguem não sabia o que ia identificar. acontecer, né? E um outro caso também de uma pessoa que já atendeu, não fui eu, mas uma fisioterapeuta que atendeu um paciente, era que um adolescente também, ele tinha muito, por causa da máscara, né? Então ele ficava muito sufocado. Então ele trouxe registros de quando ele teve um nascimento de um parto muito difícil, que ele faltou oxigênio. Então ele trouxe essas memórias e elas ficam ativas. Então, a pandemia trouxe muito isso. Então, esse olhar também para cuidar das pessoas aumentou. E tem também a fisioterapia integrativa. É o que vocês trabalham hoje, né? Então, Raquel. é isso que a gente tem que diferenciar, que aquela hora eu estava elaborando aqui para explicar para vocês. Nós temos a saúde integrativa, em que é o olhar de todos os profissionais da saúde para o indivíduo como um todo, em busca da raiz do problema, né? É como se a gente imaginasse, né, uma árvore. Então, a copa da árvore, os frutos são os desajustes, os sintomas, as doenças, o câncer, uma doença autoimune, a depressão, enfim. E a raiz são as causas dos problemas, que é como a pessoa vive, né? É o fator genético, que é sempre importante a gente lembrar que hoje os estudos já nos colocam que de 20% a 25% é só genética. Se nós vamos despertar isso, é pela nossa epigenética. Tá? Então, quem tem um problema genético não é escravo desse problema. Hoje nós temos condições de silenciar
com a epigenética, seu estilo de vida, as suas relações, isso que eu ia falar, seus porque às vezes as pessoas se apegam e acabam usando como bengala, né? É muito importante Ah, e isso. meu colesterol, dá. não adianta, meu colesterol é Família genético, inteira. né? É. Então as pessoas acabam usando isso como bengala e se apoiam nisso, né? Então, tem a saúde integrativa, que todos os profissionais da área de saúde podem atuar, podem atuar com a LED-terapia, pode atuar com homeopatia, se quiser, né? No caso de médicos. Sim. A homotoxicologia, que é o estudo das toxinas no ser humano. Pode atuar com vários recursos, né? A nutrição, enfim. Agora, a fisioterapia integrativa já tem um lado da fisioterapia, que é o trabalho com as mãos. Então, nós temos várias manobras, várias técnicas, que nosso carro-chefe aqui é a microfisioterapia, que ela está explicando muito bem para nós, né? Que é específico da fisioterapia. Só o fisioterapeuta pode aplicar a microfisioterapia, entende? Então, a diferença é essa. Nós temos os recursos das mãos. Muitas vezes, nós conseguimos regular, por exemplo, o sistema nervoso autônomo com um toque. Então, é essa a diferença. Então, a microfisioterapia faz parte da fisioterapia integrativa. E como que é feita essa consulta? Chega uma pessoa lá, procurando vocês. Essa consulta da fisioterapia integrativa, o que inclui? Uma anamnese? A fisioterapia integrativa, nós podemos fazer a consulta online ou presencial. Lembrando aqui, fazendo um parênteses, que a microfisioterapia, ela só é feita no consultório, porque é através do toque. Então, pelo telefone, pela internet, não pode fazer, tá? Mas a fisioterapia integrativa a gente já pode fazer. O que nós fazemos? Nós mandamos antes para paciente, cliente, questionários de rastreamento metabólico, para a gente ter um score, para saber como ele já vai chegar para a gente. Tá? Daí, no dia da consulta, nós vamos fazer a anamnese. Eu já vou ter ali uma ideia de como aquele organismo está funcionando, né? O que são as necessidades, aonde está o foco maior. Nós vamos escolher a queixa principal desse paciente, desse cliente. Vamos percorrer pelos órgãos todos do sistema. Vamos fazer uma pesquisa sobre a vida dele atual. Vamos também ver a vida, que é a programação metabólica, como ela começou a falar, que é um momento um pouquinho antes da concepção, a vida fetal, a infância, enfim, até os dias de hoje, né? Porque, pessoal, é muito importante saber, eu estou, acho que até repetindo isso, mas na nossa história é que tem os traumas, a traumatização, na realidade, onde o nosso sistema, ele sai ali do conforto, ele começa a trabalhar em luta e fuga, por exemplo, e ele não consegue voltar ao normal. Quando? Porque nós fomos criados por Deus para voltar ao normal, para passar por estresse e voltar ao normal. Porém, tem momentos que o evento é muito maior do que a gente tem capacidade de suportar, né? Isso pela nossa história mesmo. Sim. Então, o que acontece? Isso fica registrado na nossa mente, nossa consciência e no nosso corpo, né? Então, depois que a gente escolhe toda essa história, quer ver nessa história a gente vai saber se o paciente é psicossomático ou somato-emocional. Qual a diferença? O psicossomático, ele é aquele paciente que nós vamos escolher na história dele os eventos que vêm marcando, com traumatizações, né? Se a mãe e o pai brigavam muito na gestação, por exemplo, né? O tipo de parto, se foi normal ou se foi cesárea. Se o parto foi normal, ele pegou as bactérias da mamãe. O bebê pegou as bactérias da mamãe. Se ele foi cesárea, ele pegou as bactérias do hospital. Então, o que acontece? O intestino desse bebê já é diferente, requer mais cuidado. Não está fadado a nunca se ficar bom, né? A gente tem que deixar claro. Para isso, nós estudamos e tem os recursos. Porém, é um dado muito importante para saber aonde eu vou trabalhar, como eu vou trabalhar, né? Então, esse é o somático, certo? Onde vem primeiro as emoções e depois os sintomas,
né? Tanto que os sintomas são caminhos para a gente. E o somato emocional é o contrário, aquela pessoa que não dorme bem, aquela pessoa que não come bem, aquela pessoa que tem um trabalho que não está satisfeito, que não ganha bem. Então, daí vem do corpo, né? Da vida dele, do corpo para as emoções. Daí ele começa a ter uma depressão, pode ter os dois juntos. Mas voltando, né? Continuando sobre a consulta, tudo isso, para que serve? Essa anamnese detalhada serve para que eu vá ali já organizando quais as estratégias que eu vou colocar para aquele cliente. Porque Sim. cada um é cada um. Uhum. Dentro da sua história está ali o recurso que a gente vai ter para a autocura. Tá. Né? Mas como nós vamos estimular isso? Daí é particular. Então, o que acontece? Se ele é psicossomático, como eu falei, é interessante que a gente comece com a microfisioterapia, por exemplo. Tá. Daí eu recomendo aqui para a Cíntia, em outros locais, por exemplo, para outros parceiros, né? Quando é somato emocional, já é melhor que a gente comece a abordagem na terapia cognitiva. Então, no meu caso, eu uso o HQI, né? Ou se a pessoa já tem uma psicóloga, ela vai levar para psicóloga, né? Realmente agregando outros profissionais. Com certeza. Né? Para cuidar desse indivíduo de forma integral mesmo, né? Exatamente. Eu lembro que a psiquiatra que eu entrevistei, ela falou que ela tem endócrino, nutricionista, que ela trabalha muito com pessoas que passaram por cirurgia bariátrica. E às vezes não teve uma preparação psicológica antecipada, né? Não cumpriu o protocolo que realmente é recomendado. Então, depois que ela passa pela cirurgia bariátrica, ela começou a perceber que começou a ter muitos problemas. Aí ela foi para a integrativa. Então, hoje ela tem nutricionista, personal, endócrino, tudo trabalhando junto com ela, psicólogo. É muito Bem importante, né? Esse trabalho multi. Então, na consulta, depois nós vamos daí elaborar a estratégia, né, direitinho. Normalmente é um tratamento de 4 meses. Eu ia perguntar o período. Com começo, meio e fim, onde o paciente sai dali sabendo o que ele vai fazer depois e ele pode repetir. E se precisar, tiver uma outra necessidade, ele pode voltar, né? A aplicação, por exemplo, do capacete, do LED sublingual que a gente tem, da corrente para estimular o nervo vago, para regular o sistema autônomo. Nervo vago? O que seria? O nervo vago é a comunicação, é o 10º nervo craniano, né? De pares de nervo craniano, e ele tem essa comunicação do intestino com o cérebro, via aberta, né? Então, tudo que acontece no nosso intestino, essas informações todas, 80% elas vão para o cérebro e 20% do cérebro para o intestino. E tem algum nutricionista com vocês, endócrino? Tem, né? Trabalhando junto? Eu tenho uma nutricionista na clínica que eu indico alguns pacientes para ela que querem dar essa continuidade. Ela também trabalha um pouco da integrativa, ela está fazendo uma pós em agora eu me esqueci, mas com chás, né? Aquela área com chás, para se aprofundar um pouquinho mais, ela está buscando também integrar. Eu acho que eu vou começar a fazer essa formação, porque vocês são tão tranquilas. A Cintia está falando, falei, gente, será que eu estou ouvindo direito? Ela fala tão... E a Raquel também. E aqui acelerada. Jesus amado, acho que eu vou fazer. Para dar uma baixada aqui na bola. E como que a fisioterapia integrativa age diretamente no estresse, nesse alívio desse estresse? Porque às vezes, quando o profissional ele vai buscar um tratamento desse, na maior parte das vezes não tem nenhum conhecimento que existe esse tratamento, nem esses profissionais especializados, né? E tem aquele incômodo, acho que vai passar, né? Espera mais uma semana, e o negócio vai agravando. Vocês recebem, acho que, muitas indicações, né? Estresse é uma... Porque o estresse, o que acontece? Hoje já se sabe que o estresse, ele gera inflamação. Por quê? Ele desregula o nosso sistema, como a gente falou, e se esse sistema volta ao normal, nem o registro no corpo, como a Cíntia já explicou, não tem. Mas se o corpo não volta ao normal, ou seja, ele fica naquela expectativa, naquela luta e fuga. Antigamente era do leão, né? Dos nossos ancestrais. É tudo uma questão de sobrevivência,
Né? Hoje não Sim. tem o leão, mas tem o chefe, ou tem o empreendedor, tem toda uma cadeia de funcionários e parceiros para trabalhar. Então ele vive em constante sensação de luta ou fuga. Isso é o estresse, né? Quando ele não volta. E o que acontece? Vai gerar uma inflamação, o estresse. E essa inflamação, daí vai fazer toda uma diferença na nossa bioquímica e vai alterar. Então, por exemplo, aquela pessoa que já tinha, vamos dizer, na genética, algum problema para despertar, algum problema cardíaco, pode ser que seja lá. Ou para despertar uma autoimune, pode ser que seja ali. Então, nós temos que controlar quanto mais cedo, melhor. Né? Sim, como tudo, né? Como tudo. Fazendo o quê? Limpando a casa, porque nós estamos sempre... A micro faz isso muito bem com as mãos também, né? Eliminando toxinas, eliminando químicos, né? Até a gente fala físico, tóxico, emocional. O emocional é o mais importante. Muitas vezes, essa tensão do empreendedor de estar ali com a sua empresa o tempo todo, isso vai gerar sempre mais e mais, se ele não souber controlar, uma bioquímica negativa. Sim. Né? Então é importante E está que ele sempre procure... muito relacionado à parte emocional, ao que a gente ingere, a alimentação, né? A qualidade dos pensamentos, Sim. qualidade do sono. É. Eu nunca ouvi falar tanto de pessoas com problema em dormir, em ter o sono reparador. Uhum. É muito importante. E eu percebo que às vezes quando... Eu adoro dormir, e agora eu tenho dormido cada vez mais cedo, porque eu acordo cedo para ir na academia. Eu prefiro até às 10 estar na cama. Mas às vezes eu perco o sono, acho que menopausa agora, né? E eu percebo o reflexo disso no meu dia seguinte. A minha irritabilidade, a minha baixa produtividade. Mas a gente percebe que há a importância do sono, né? E você falou, Raquel, um termo HQI. O que é HQI? HQI é um método de autocura consciente, baseado na física quântica informacional. Então, o que significa isso, trocando em miúdos, né? Para nós, tudo é informação. É aquele do... Não, esse é EFT. Muito bom tá. também. Mas o HQI já nós fazemos através de comandos quânticos. Mas é gostoso a gente entender esse mundo informacional, né? Eu sou um conjunto de informações, a Cíntia é outro conjunto, você é outro conjunto. Então, a hora que a gente vai conhecendo a história de cada um, e tem lá, vamos fazer uma analogia, né? Na nossa consciência, porque é um método de autocura consciente. Então, eu ensino a pessoa, mas ela que tem que se aplicar, certo? Não fica com a gente. Inclusive, é uma terapia rápida. Depois ela fica com o método para trabalhar junto, sozinha, na verdade. Primeiro é com a gente, depois sozinha. Mas então, nós temos lá a nossa consciência cheia de gavetinhas, como se fosse um armário, né? Um arquivo. Aí cada gaveta tem uma história. Tem histórias que são sensações positivas, emoções positivas, tudo bem. Mas e as negativas? Uhum. Essas negativas, elas vão levando a gente a ter os pensamentos negativos, depois crenças negativas, comportamentos negativos, condicionamentos, né? Sabe aquela pessoa que quer emagrecer, por exemplo, mas ela fica pensando sempre na comida. Então, já é o pensamento. E daí ela cria o condicionamento de abrir a geladeira toda hora. Então, nós podemos trabalhar tudo isso. Então, na física quântica informacional, no método HQI, nós vamos descobrindo essas histórias conscientemente, montamos os comandos e a pessoa emite. E depois ela aprende a montar. Então, qual a relação que tem? Porque a barra de Axis também tem comandos, não tem? A barras de Axis tem comandos, são ferramentas, né? Tá, mas o que muda? A barras de Axis, ela é uma terapia também manual. A pessoa tem que passar pela terapia presencial para sentir uma primeira sessão da barras, para estimular as barras. São 32 pontos na cabeça e nós vamos estimular várias áreas relacionadas às questões da vida. Porque tem uns comandos que as pessoas falam, tem. né? Tipo uns mantras, não sei. Sim, As barras de Axis, ela é uma terapia energética, então depois a pessoa pode fazer uso dessas ferramentas para ativar essas barras que já foram ativadas quando ela fez essa terapia presencial. Então ela pode estender esse efeito, né, do que as barras trazem de bom e sempre usando essa ferramenta, e elas podem fazer os mantras em qualquer momento, quando precisar ativar as barras, para que as barras beneficiem de alguma forma.
Tá. A da Raquel, E a- o HQI é um pouquinho diferente, né? a Que tem grande vários comandos. diferença que você perguntou aquela hora é que a barra de Axis, ela é inconsciente. A pessoa faz, ela que vai aplicar. Já o HQI, não, a pessoa precisa estar consciente e ela vai emitir os comandos. Ah, A barra de Axis é uma terapia manual. O HQI Também e o HQI é cognitiva. é cognitiva. Ah, tá. Essa é a grande diferença. Também. E a Barras, ela tem essas ferramentas de frases que dá para fazer com as duas. A pessoa não necessariamente precisa ficar ativando com as frases. Tem pessoas que gostam, né, gente? Então a gente fala para continuar, eu passo até os mantras. Mas senão a pessoa pode continuar só fazendo as barras nas terapias manuais mesmo, voltando a cada semana ou a cada eu 15 gosto dias. dos mantras. Eu também. Ah, Eu adoro adoro. Eu gosto, faço E eu isso. passo Eu já bastante, faço eu os também comandos gosto. do HQI junto com Os mantras. Nossa, vocês são as verdadeiras bruxas. E a experiência do empreendedor que passa por uma sessão, que vai buscar o trabalho de vocês, em quanto tempo? Eu sei que vocês têm vários cases de sucesso, né? Daquela pessoa que, nossa, não fico mais sem, ou me ajudou pra caramba num período, ou realmente é uma porta de entrada para ele buscar o autoconhecimento e também. começar realmente a mudar o modelo mental. Falei, não, preciso realmente desse autocuidado, né? Precisa despertar essa consciência, né? Acho que é o caminho, né? Sim. Tem muitos que começam por aí? Tem. Eu acho que tem muitos que vão por um estresse profissional, né? E por questões de sintomas, que está com muito esgotamento, muito cansaço, muita irritação, mas acabam vendo que é um conjunto, né? O pessoal e o profissional. Então, quando nós identificamos lá na microfísio e nós conseguimos trazer algumas informações do que tem no corpo, né? Se o paciente quiser saber, nós passamos. Se não, como é uma terapia corporal, tudo que vai ser feito no corpo vai estar melhorando no corpo. Não que nós precisamos falar o que nós encontramos, né? De eventos no corpo. Mas quando nós começamos a falar e a pessoa percebe que é um conjunto de tudo isso, né? Então ela começa a ver os benefícios que vão trazendo para o dia a dia, para o sono, para a relação entre as pessoas, né? Para resolver conflitos, para o desenvolvimento profissional e pessoal. Então tudo isso, junto com a vida pessoal e profissional, né, vai ajudando e a pessoa vai ficando mais leve para ter mais produtividade, para conseguir conquistar mais coisas, né? Tanto nas duas áreas. E no dia a dia, ela vai precisar manter esse padrão. Porque tem gente que não existe, eu acho que não existe uma terapia que desenvolva uma dependência. Para você ficar bem, você tem que ficar aqui a vida inteira, não. Realmente ele tem que fazer a lição de casa e ter a consciência que precisa estar buscando autoconhecimento, esse autocuidado, ter um tempo de qualidade. Mas no dia a dia, para manter, vocês dão algumas dicas em relação à alimentação, a pensamentos? Isso. Depois dos 4 meses de tratamento, que pode incluir a microfisioterapia, barra de Axis, HQI, todos os recursos, fotobiomodulação, homotoxicologia, alimentação, que vai ser orientado, né, normalmente é orientado pelo profissional, esses 4 meses a pessoa vai vendo a melhora da sua vida. Então ela começa a entender que isso é muito importante também, a psicoeducação dentro do tratamento. Porque não adianta você falar para a pessoa, precisa usar a fotobiomodulação, precisa fazer um detox, precisa trabalhar as mitocôndrias para você ter força. Tem pessoas, gente, que não conseguem fazer academia, daí a pessoa fala, nossa, mas aquela pessoa, que coisa, por que não consegue? É porque ela não tem força, ela não tem condições. Então nós temos que prepará-la para que ela possa ir para a academia. Às vezes não é preguiça, não é mentira. É falta de energia. Então, depois de todo... É mesmo. Depois de todo esse tratamento que ela vai levar para casa, ela pode repetir, é orientada a isso, ela vai perceber que aquilo está bom, então ela vai repetir. Por exemplo, né, o que é mais difícil é mexer na alimentação, gente. Eu imagino. É muito difícil. Né? Eu não sou nutricionista, para fazer cardápio tudo certinho, eu encaminho para uma Nutri, porém, sem açúcar, sem lactose e sem Farinha branca? o glúten, isso nós vamos ter que por um período tirar, né? Para limpar a casa. Desintoxicar, né? Para desintoxicar. Então, no começo fica meio difícil. Mas a pessoa, daí o que acontece? Ela vai percebendo o que é bom. Então, antigamente, ela não tinha opção de escolher. Com o conhecimento, ela vai
ela Mas tem vai aquela agora pessoa que escolher. chega pra vocês e fala assim, mas vocês vão tirar tudo. O que eu vou comer? Tem, Nada. Tem pessoas que não aderem ao tratamento. É que às por vezes isso. também não está preparada, Não né? está preparada. Não é o momento também. Por isso que você falou aí muito bem do autoconhecimento. A hora que a pessoa entende, né, que é bom para ela, e ela vai se despertando, vai expandindo, né, a consciência, ela vai conseguindo fazer. Porque por enquanto, né, elas têm até a ideia de que, ai, tô com dor aqui, ai, mas já acostumei com essa dor. Gente, não se acostumem com dor. Nós não vivemos para ter dor. Que coisa, não? E a microfísio, quando nós fazemos a microfísio, que o nosso corpo tem a capacidade de autocura, né? Porque quando nós machucamos, o nosso corpo ele vai lá e repara aquela região. Então nós damos esse estímulo para o corpo. Então o corpo ele vai fazer uma reparação daqueles bloqueios que nós corrigimos com o estímulo manual. Só que a pessoa ela tem que ter essa energia que a Raquel falou, essa energia do corpo, das mitocôndrias, que é uma casa de energia dentro da célula, de cada célula. Se a pessoa tem um déficit de energia, até a microfisioterapia não vai surtir um grande resultado. Então, por isso que é importante trabalhar em conjunto. Então, no meu caso, eu sou formada em microfisioterapia, a Raquel em microfísio e saúde integrativa, que é a fisiointegrativa. Então, a Raquel, ela desenvolve, depois que, nesses 4 meses, ela desenvolve programas, né, esses tratamentos, para que a pessoa consiga voltar com essa energia nas células. Então, isso também vai ajudar a microfisioterapia. Então, é muito importante quando o paciente tem esse olhar mais amplo, né? Porque não é só um tratamento, né, Gê, como você falou. Sim. É a microfísio, junto com a fisiointegrativa, porque vão ter os recursos para utilizar, para trazer energia para essas células. E o corpo todo vai ter energia para se autorreparar. Né? E esse olhar também, esse olhar amplo, que nós chamamos de epigenética, que agora também acho que está vindo mais, né, está sendo mais falado esse nome. A epigenética, como que é? É um olhar, é um ambiente em que nós vivemos, né? Nós temos a nossa saúde, mas é importante também a gente olhar para a saúde física, a saúde emocional, nosso ambiente de trabalho, nosso ambiente pessoal, a alimentação, atividade física, é tudo um conjunto. E a epigenética ela é tão importante que ela vai fazer uma modificação no nosso gen. Então, por isso que nós não somos fadados na nossa genética. Não só porque nossos antepassados, nossos pais, avós tiveram algum problema, é que nós vamos desenvolver aquele problema. Depende da nossa epigenética. Então, é muito importante a gente ter esse olhar de estar bem, realmente. Não só por falar, vamos ficar bem, vamos viver bem, pensamentos positivos. Tudo isso é importante porque traz a mudança da bioquímica do corpo. Olha que interessante você falar da epigenética. Eu não sabia, eu não conhecia esse termo, mas esses dias eu estava ouvindo um podcast de um médico, ele falando que desde criança, a família dele, vários casos de Alzheimer. Ah, é porque é genético, porque é genético, é genético. E ele falou, não, eu vou estudar, eu vou buscar. É tanto que hoje ele é médico, fez medicina e foi se especializar. Aí ele começou a ver que é o seguinte, que não era genética. Era epigenética. Estilo de vida, qualidade de vida, alimentação, sedentarismo, bons pensamentos. Os traumas das pessoas. Os traumas. Aí ele começou a entender que a partir dali pode mudar e não é genético. Não é genético. Por isso que é tão importante o autoconhecimento, né? Que a microfisioterapia e essas terapias que nós fazemos também traz. Porque o autoconhecimento vai fazer a pessoa entender que é tudo um conjunto, né? É muito importante nós termos pensamentos positivos realmente, né? Sim. Não é só por falar ou por se forçar a isso. É porque nós vamos trazer para o nosso corpo bioquimicamente trabalhar bem, né? Quando nós estamos felizes, quando a gente está mais alegre, o nosso corpo ele vai responder a isso, as nossas células vão responder com melhor ativação. E períodos de tristeza, períodos de estresse, de vitimismo, isso traz muito prejuízo para a nossa célula. Mas é importante a gente olhar também para o lado negativo, porque pensamentos positivos, lógico, vão ajudar e geram, mas nós temos o positivo e o negativo, né? Então, trabalhar com o negativo, olhar para o negativo e dentro do que você viveu de negativo, colocar uma nova lente, ressignificar. Colocar uma nova lente. Aí é a chave também. Porque daí o positivo vai vir mais fácil.
Sim. Né? Então, não é só falar o positivo, o pensamento positivo, porque uma pessoa que tem uma traumatização grande, como que ela vai... Ela não vai ter nem força para ter um pensamento positivo, para manter uma vida Ela positiva. nem acredita nisso. Ela pode nem acreditar nisso. É. Então, o que é importante? É também olhar o negativo para a gente ressignificar. Sim. Né? Para a gente conseguir trabalhar com o que é de negativo daquele fato, daquele trauma, aquela traumatização, por exemplo. E aí a vida vai transformando e daí vai começando a ficar mais positiva ou mais neutra, né? Também. Resiliência. Né? Vai ajudando a ter melhores adaptações, né, no dia a dia, porque nós vamos passando, não é porque a gente tratou na micro ou tratou com as terapias, é que nós vamos ficar livre, né? Sim. No dia a dia nós temos o empreendedor, ele tem grandes desafios, então todos os dias, só que nós vamos conseguir melhores adaptações para conseguir conviver com aquilo, né? E resiliência mesmo. E complementando o que a Cíntia está falando, né? É importante a gente saber que o trauma ele é o ordinário da vida. Nós passamos por traumas e situações diariamente que nos chocam. Só que o trauma, vamos dizer que o nosso sistema ele desregula e depois ele regula de novo. Então, tá bom, foi feito para isso. O problema é quando ocorre a traumatização, que é a fixação desse comportamento. Né? Então, a pessoa, aconteceu algo que ela ficou tão assustada, que ela ficou querendo saber se ela vai lutar ou vai fugir, que ela fica assim, qualquer coisinha que ela vai passar a olhar a vida com essas lentes. Será que agora eu tenho que fugir? Será que eu tenho que me esconder? Será que eu tenho que lutar? Né? Quando a pessoa tem depressão, segundo os estudos, a pessoa tem mais facilidade para ter algumas recaídas. Sim. Né? Dependendo dos gatilhos mentais que a vida vai colocando pra gente, né? E se realmente a gente não buscar esse autocuidado, essa autoproteção, esse querer estar bem, porque a gente precisa também querer. Isso é o primeiro passo. Né? É querer. Porque às vezes eu acompanho algumas pessoas da minha família, amigos próximos. Mas fulano tem que fazer aquilo. Tá, o que fulano quer? Porque às vezes a pessoa impõe e não é aquilo que a pessoa está buscando. Ou não é o momento, ou não está preparado, ou não despertou ainda, né? E vai continuar dando soco e batendo cabeça. Até um dia que, não, eu posso fazer diferente. Dá para fazer de outro jeito, né? E empreender, eu empreendo há 40 anos. E assim... é uma locomotiva, é uma roda gigante, a hora você está em cima, está embaixo, e aquela loucura de resultado, de meta, de equipe, de mão de obra, de formação, de vendas, né, de resultado financeiro, como vai ser o ano político, economia. Então, é uma baita responsabilidade. Então, se a gente realmente não olhar com essa lente de que eu preciso buscar recursos, que eu preciso ter conhecimento, que eu preciso me conhecer para saber, até aqui eu vou, mas daqui para frente eu preciso pedir socorro, eu preciso de ajuda. Então, eu acho que muito disso que aconteceu na pandemia, das pessoas perceberem mesmo que erguer a mão e falar, eu preciso cuidar da minha mente, eu preciso fazer uma terapia, eu preciso, enfim, né? Esse despertar e essa humildade de reconhecer que a gente precisa de ajuda. Que nem sempre você vai conseguir resolver tudo. E quando você está à frente do negócio, que você é líder, as pessoas depositam muita confiança em você. Eu tinha 120 famílias que dependiam do meu trabalho, que dependiam da minha energia, né? Daquela vontade de crescer, de ampliar isso e aquilo. Mas tem hora que começa a ficar um fardo pesado. Aí que vem o autoconhecimento. Né? É isso que, assim, em uma frase, o nosso trabalho aumentar o que nós chamamos dessa alostase, que é esse poder de resiliência diante dos problemas. Porque os problemas eles vão vir, é como o mar, a onda, o surf, né? Você tem que aprender a surfar. Não adianta, porque a vida é assim. Então, o nosso trabalho está focado, tanto com a micro, com a barra, com a HQI, com toda a fisioterapia integrativa, a saúde integrativa, em aumentar esse poder, essa energia, essa capacidade de resiliência. Veio o problema? Agora eu estou preparada. Sim. Entendeu? Então, isso é muito importante. E essas ferramentas que a gente também
quando você começa a se autoconhecer, quando você busca uma terapia, você começa a se observar melhor. Porque, às vezes, eu vejo por mim, que eu cheguei num auge do meu estresse, que eu não tinha tempo de observar o meu corpo. Como estava a minha respiração. E a minha irmã é muito mais ligada nisso. Sempre foi, né? Eu aprendo muito com ela. E ela fazia tratamento homeopático, né? E ela falava assim, eu observei tal coisa. Eu falei, como que essa pessoa observa isso? Eu não tenho nem tempo. Mas não é questão de tempo, é consciência. É despertar para essa observação, né? É um caminho sem volta, né? Vai observando e vai entendendo e vai identificando, né? E o que você falou é muito importante, né? Identificar, aceitar e buscar ajuda, né? E a única, na Barras de Axis da Microfísio, a única contraindicação é a recusa do paciente. Não tem nenhuma contraindicação que a pessoa não possa fazer, mas somente a recusa, quando a pessoa realmente não quer. Verdade, aí não flui, né? Não quer, daí não vai, daí não flui. E tem muitos adolescentes que vocês atendem? Eu atendo alguns adolescentes, já atendi muitas crianças também. Crianças Sério? que com irritação, com déficit de atenção. Devem responder bem, né? Respondem super bem, Respondem né? bem. Porque as crianças, Gê, elas são mais livres de pensamentos, né? Sim. Eles têm não tem essa leveza, barreira, né? A leveza. Não tem folha de Então... pagamento. Não tem Mas tem uma coisa muito importante para falar sobre a criança. Nós temos uma analogia do aquário, do peixinho, é muito tradicional. Nós fazemos o tratamento na criança, né? Então é como se nós limpássemos o peixinho. E a família? E daí? O aquário, né, gente? né? E o aquário, e a água do aquário. Então é interessante que quando você trata uma criança, você, pai e mãe, queiram vir fazer também. Sabe? Porque de alguma forma, não precisa nem ser a micro, a barra, ou alguma forma procurar o autoconhecimento para que você consiga limpar a água do aquário junto conosco, para que a gente não coloque de novo o peixinho na água suja, porque senão, sabe, Gê, todas as técnicas são maravilhosas. Umas vão funcionar mais para uns, outros para outros, porque também não é tudo que funciona, né? Cada indivíduo, ele é muito particular, com a sua história. Único. Mas isso, então, mas o importante é que a pessoa entenda que ela tem que limpar essa água do aquário e se reposicionar. Se não se reposicionar, volta tudo. Né? Verdade, né? E é muito importante isso em criança. Os pais, eu indico sempre os pais, não é sempre que os pais também estão dispostos, né, a fazer a sessão da micro, mas é bem importante quando a gente consegue, né, conciliar assim, esse tratamento em família. E também nós temos um campo, Gê, que todos nós vivemos, né, um campo morfogenético. Então, um campo de informações. Né? Lógico que nós temos com as pessoas mais próximas a nós, né, na nossa família, as pessoas que convivem com a gente, mas nós temos isso também no nosso ambiente de trabalho, no nosso círculo de amigos, né, nossa vida social. Então, nós trocamos informações por este campo. Então, na família, isso é muito mais intenso. Né? Então, se há um conflito de pais, né, por algum motivo, ou individual, ou entre o casal, e a criança ela está nesse ambiente, ela vai sofrer alguma consequência disso. Então, às vezes, a criança pode estar trazendo um sintoma, é dela, sim, mas também é relacionado a esse ambiente. É reflexo do que ela está vivendo. É reflexo, como a Raquel colocou super bem, desse aquário que não está em condições boas para aquele peixinho estar. Então, é muito importante ampliar, né? A gente sempre indica, né? Então, quando os pais entendem também que é importante fazer esse tratamento em conjunto, é ótimo. Né? Porque, lógico, que vão vir muito mais resultados, né? Todos equilibrados. É a mesma coisa como quando o psicólogo fala da fazer terapia na criança. Sim. E os pais também precisam ser acompanhados, né? Sim. Para entender todo o contexto. É parecido, né? Parecido. O conceito, né? É isso aí. E na empresa, gente, é a mesma coisa. O empreendedor é como se ele fosse o pai e a mãe, e depois os funcionários, os parceiros, os filhos. Né? E isso que você falou de você, que tem hora que você não aguenta, tem hora que também é muito pesado, sim. É muito pesado. A hora que você trabalha o empreendedor e a sua rede
cada um com a sua história, porque cada um tem uma história diferente, Sim. o que vai acontecer? Cada um entendendo um pouco a sua história vai entender, puxa, o outro também tem a história dele. Porque é muito importante a gente saber que tudo é a partir da gente. Sim. É o nosso olhar para o empreendedor. Muitas vezes alguém fala, porque, vamos supor, né, a G teria que fazer assim, poderia ser melhor, você pode até escutar. Agora, com a sua experiência, você vai fazer aquilo que você acha que... E a pessoa pode se ofender e não. Uhum. Né? Mas isso é a história que ela carrega. Então, quando cada um vai trabalhando, tudo Sim. vai fluindo melhor. É a mesma coisa de uma família, como a Cris já, a Cíntia falou, né? Mas é verdade, né? Porque não tem como, né? O ambiente vai influenciar, né? E vai atacar diretamente no resultado, né? E quem procura mais, homem ou mulher? No meu caso, é mulher. Meu também. As mulheres. As mulheres Até buscam mais, né? as mulheres, e as mães com as crianças. Exatamente, o que eu ia falar. As Sempre mães mulher. levam as crianças, então as mulheres, né? Mas eu atendo homens também. Eu atendo homens que às vezes eles trazem um único sintoma, né? Mas a gente encontra várias, né, informações. Mas eles estão começando também, eu acho que a se preocupar um pouquinho mais nesse cuidado. Tem muitos homens, Gê, que eles pensam que o lado emocional não é tão importante. Ou que o lado emocional não afeta tanto. É tudo. Afeta tudo, Então, mais um pouco. Acontece, né? Que fala, não, mas o meu lado emocional está bom. É somente o lado físico que está ruim. Que reflete, o emocional reflete no físico. Só que o físico, Só que o normalmente físico apareceu pelo pelo emocional. emocional, né? Sim. Então, 90% do emocional vai desenvolver um sintoma físico. E não somente algo físico. Então, nós vamos encontrar algo emocional, sim, ali, né? Sempre. Mas fazendo no corpo, a gente nem precisa falar tudo isso, essas informações para o paciente. Fazendo no corpo, o corpo é que vai ter recebido a terapia e ali é que vai ter os resultados, né? Sem precisar verbalizar tudo isso. Legal. Agora eu queria que vocês, a gente está quase a 1 hora aqui, eu queria que falasse as redes sociais de vocês, como que as pessoas encontram vocês para serem atendidas, e que você deixasse uma mensagem final para os empreendedores ali, aliviar o estresse, qual a dica que você dá no dia a dia, o que pode fazer, né? Porque eu achei importante a gente não só ouvir, né? O meu papel aqui é comunicar, levar a informação, mas é legal também a pessoa colocar em prática, né? Eu queria que vocês deixassem agora a mensagem final e falasse as suas redes sociais para como que as pessoas contactam. Eu sei que você atende aqui na Tuba, Raquel e Sorocaba. Isso, Tá, fica à vontade. Eu atendo aqui na clínica Alitá, que fica na rua 15 de novembro. Eu atendo preciso ir também... lá fazer uma visita. Ah, sim, vamos lá. No Espaço Viana também atendo, que tem um horário mais estendido, eu atendo aos sábados, então também com horário marcado. Atendo domiciliar, porque tem muitas pessoas que procuram domicílio, porque não podem se locomover, ou as crianças preferem estar num ambiente mais acolhedor. Então eu vou até as casas para atender. E eu também atendo a cada mês, uma vez por mês eu atendo com agendamentos em São Paulo, a microfisioterapia Barras de Axis. Legal. Né? E a minha rede social no Instagram, vocês podem me achar pelo @fisiocíntiasaik. Bom, a dica. Isso. Vamos Mensagem final, começar uma da dica. dica. Acho que a grande dica é conhece a ti mesmo. Isso já é de praxe, essa frase é uma frase que me acompanha muito. Que aí que é o início da transformação, né? Mas se você ainda não consegue vir para fazer os tratamentos, ainda não está no seu momento, procure pelas coisas que Deus nos deu, que é de graça. Tome sol, beba muita água, escolha seus alimentos, aqueles que você não abre o saquinho, os que você descasca, né? Ame muito, faça sexo, é muito importante. Procure estar entre os seus amigos, toque muito, o toque é curativo. Sim. Então a minha grande dica é você procurar o que Deus nos deu. Tá aí, né? né? Caminhar na praia, regula o nosso sistema nervoso autônomo. Então procure tudo que você pode, estar em contato com a natureza. Tudo isso já vai te ajudar e muito. Respire profundamente. E o mais importante, esteja no aqui e agora. Presente. Cultive o seu presente, né? Que acho que o nome presente não veio à toa nesse sentido. Então, esteja no presente e
viva, porque isso elas vão poder abrir mão. É uma só, né? E quais as redes sociais? As sua redes Raquel? sociais. Você atende em Sorocaba, né? Atendo Sorocaba. Você pode me achar no Instagram, raquelfisio.terapeuta. O Face é Raquel Ginês HQI. Tá. E telefone. Endereço? Mas lá a gente... Endereço em Sorocaba que você atende? Eu atendo na clínica da doutora Vanessa Afonso. Não me recordo agora o endereço. Não tem problema. E na avenida também, Rogério Cassola, 842. Legal. E a sua mensagem para o Ah, mensagem, é Sua verdade. dica, É. qual que você dá? Ah, Gê, eu acho que nós temos que nos olhar, né? A gente, Você pratica muito yoga, né? eu pratico yoga, eu gosto. Sou apaixonada por yoga. Eu dou também pilates, né? Eu sou formada em pilates, mas a minha paixão é yoga mesmo. Eu Aham. pratico para mim. Sim. E eu acho que assim, a grande mensagem aqui que a gente pode deixar é das pessoas conseguirem se olhar, né? Da gente inverter esse nosso olho. Então a gente conseguir olhar para nós mesmos, né? Que legal. Para a gente aceitar, para a gente perceber quando que nós temos alguma dificuldade, tanto emocional como física, não deixar acumular, como você falou, né, aguentando, né, nós não podemos viver com sintomas e com dores. Então a gente buscar essa ajuda, entender que precisa de ajuda, começar aos pouquinhos, porque às vezes nós colocamos muitas coisas para fazer, né, muitos planos. Então começar pouco a pouco, né, para a gente conseguir não frustrar também de fazer tantas coisas, começar pouco a Sim. pouco para conseguir dar conta, né, de fazer tudo. E buscar ajuda quando é necessário, né? Buscar uma terapia. A terapia manual, corporal, ela é bem importante, que às vezes a pessoa ela não está ainda disposta a estar abrindo tudo aquilo, né? Ou falando numa terapia verbal. Então, ela pode começar por uma terapia de toque, que é a terapia manual da Barras e da Micro, que é uma terapia bem tranquila, não precisa verbalizar. E depois, quem sabe com isso, conseguir um canal, né? Para depois outras terapias iniciarem, né? Para melhora geral. Então, acho que é Legal. isso. Gente, muito obrigada pelo bate-papo, muito legal. Uma hora não dá para falar muita coisa, mas eu acho que deu para o empreendedor que está aí nos acompanhando pelo Face, pelo canal do YouTube. Eu tenho certeza que ficou alguma mensagem, alguma dica, já vou ficar muito feliz, e a Raquel e a Cíntia também. Obrigada por estarem aqui, você ter vindo de Sorocaba. Muito Muito obrigada, pela oportunidade. E para você, até o próximo G Beleza Podcast.